Muito bem. Vamos, Susana. Eu vou tirar as dúvidas todas agora para estar É assim mesmo. Vamos lá embora. Então, As mulheres a falar é diferente, mas é isto. eu não sei se posso ter acesso. Pronto, então, seguindo a temática aqui da reunião, a temática cinematográfica, vamos falar... Não está ligado? Vamos então falar da vida real. Vocês querem um reality show e eu vou-vos dar um reality show sobre os corticoides. É um filme de terror, sei lá, pelo menos nós todos temos casos que são verdadeiros pesadelos. Vou só mostrar 3 casos e depois se calhar discutimos um bocadinho os casos e depois no final são 2 ou 3 slides para conclusões. Então, uma senhora de 54 anos, com tudo a que tem direito, obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, diagnosticada há 1 ano, é evidente que não tem 1 ano de evolução, não é pelo fundo ocular que vocês estão a ver. Hemoglobinas neste momento já bastante controladas, porque ela, graças a Deus, tem bom senso de... Assustou-se, claro, porque deixou de ver do olho esquerdo, ela tem 3 décimos no direito e 5 décimos do esquerdo, e é daquela placa de exudação lipídica na mácula que não ajuda nada. Perdão, sem isquemia periférica, não mostrei porque não era relevante. Iniciou o nosso hospital, é um hospital muito pobre, o Hospital São João, mais benemérito que outra coisa, portanto começou com injeções, nós só podíamos passar para outro antiangiogénico on-label depois de começar com o off-label, começou com 2 injeções, neste caso de bevacizumab, sem resposta, como podem ver ali no mapa de espessuras. Felizmente nós podemos justificar que em doentes com visão abaixo de 4 décimos podemos pedir à nossa administração hospitalar, fazemos um pedido que é autorizado ou não, pedi neste caso ao Aflibercept e justifiquei a resposta a 2 injeções, não íamos repetir uma terceira, uma pessoa nova e monocular. Portanto, iniciou, foi autorizado ao Aflibercept, fez as 2 primeiras injeções e veio logo ali que já há alguma melhoria anatómica e funcional, a doente sentia-se um pouco melhor. Faz mais 3 injeções e, infelizmente, ao final da terceira injeção de Aflibercept, eu estava a pensar que ela já havia tudo satisfeita e ela veio muito incomodada porque piorou a visão. E a verdade é que 1 mês depois do último Aflibercept, ela perde visão e não sei porquê, o controle está bom, tem um edema macular brutal de novo e então, pronto, tínhamos de fazer qualquer coisa rapidamente, é o único olho dela, e então fez uma injeção de triancinolona. Também não podemos começar logo ao início com dispositivos de libertação prolongada, temos de fazer triancinolona primeiro, muito poupadinhos que nós somos, mas ela fez apenas uma injeção, a visão melhorou para 5 décimos, uma ótima melhoria anatómica e funcional, e, claro, 4 meses depois sabemos que acontece de novo, ela neste momento baixa um bocadinho a visão, está pedido, atendendo ao facto de ter só monocular e de ter outro olho bastante complicado. Aliás, deixem-me passar as imagens do outro olho, que já ia passar esta à frente. O olho esquerdo fez o mesmo regime, exatamente, 0,05 de visão, a exudação lipídica foveal horrível, fez 2 injeções de bevacizumab, piorou, 2 injeções de Aflibercept, melhorou imenso, e eu fiquei contente, ela não, porque continua sem ver. Fez 3 injeções depois, continua com o edema macular significativo, também como não respondeu ao outro olho, este olho também não respondeu às 3 seguintes de Aflibercept, também fez triancinolona, fez no mesmo dia, triancinolona num olho e no outro, portanto há aqui uma melhoria anatómica significativa, não é? A doente sente-se um bocadinho melhor, pelo menos tem um bocadinho mais de campo de visão, e 4 meses depois também aquela recidiva, 0,08 de visão, portanto aqui... já podemos discutir isso a seguir, portanto, se me autorizarem um dispositivo de longa libertação de prolongada, será o que usarei, se não autorizarem, terei que repetir a triancinolona. Segundo caso clínico, 55 anos de idade, um senhor surdo, portanto, bastante dificuldade de comunicação, diabetes 2 com 10 anos de evolução, hemoglobinas de 8,3, alérgico à fluoxetina, não vos posso mostrar a geografia. Tinha feito o laser macular prévio no olho direito, quando me chegou, e visões de 5 décimos no direito e 10 décimos, 10 décimos no esquerdo. Tinha ali a exudação. Tão boa como a gente quereria, que fosse imediata, é lógico, mas não parece nada mal. Faz mais 2 injeções, ótimo. Ao final de 7 injeções temos ali um mapa bem mais bonito, portanto com muito menos edema. Mas, entretanto, faz um evento anginoso, uma angina de peito, um evento cardiovascular agudo. Tivemos que suspender, ele fez cateterismo, ficou internado na cardiologia durante algum tempo, portanto, parei completamente os antiangiogénicos e tentei fazer um bocadinho de laser focal, daquelas lesões mais afastadas da fóbia, o que não é fácil, como imaginam num doente surdo, não é? Tentei, creio que fiz 10 impactos e parei. E então aqui pedi um dispositivo de libertação prolongada. Aqui, felizmente em 2016 tínhamos mais facilidade no acesso, não precisávamos de justificar, nem de fazer 3 triancinolonas primeiro. Aqui fizemos o Ozurdex e ele melhorou bastante, como podem ver. Mas 6 meses depois, é a segunda imagem ali do meio, volta a ter novamente algum edema macular, repete Ozurdex, a imagem que vem em baixo é cerca de 2 meses, se não me engano, depois do segundo Ozurdex,
mas 6 meses depois, que é superior, volta a ter edema. Aqui sim pedi um dispositivo de libertação ainda mais prolongada, o Iluvien. Aqui ainda não quisemos arriscar os antiangénicos de novo, e o doente também tem algum receio, de maneira que as imagens que vêm em baixo têm cerca de 2 meses e tal, quase 3 meses pós-Iluvien, tem-se mantido com uma visão de 0,4 e o edema tem-se mantido naquele estado. Último caso clínico. Homem de 47 anos, diabético há 24 anos, péssimo controle metabólico, 2 décimos de visão no direito, 5 no esquerdo, retinopatia diabética proliferativa e acreditem que tem imensa isquemia periférica. Aqui não vos vou mostrar, para simplificar. E este doente, separei por fases, de 2010 a 2014, o doente fez panfotocoagulação, várias sessões, laser macular, 6 avastins, 2 triacilonas em cada olho, faltou imensas visitas, faltou uma série de injeções. Estas imagens são as primeiras que tenho do Heidelberg para vos mostrar, 2014, mantinha edema macular em ambos os olhos, 2 décimos de visão, 4 décimos de visão, apesar de estar sempre a faltar, o doente era muito apelativo, muito queixoso, que não conseguia conduzir, não conseguia fazer nada. De 2014 a 2018, laser complementar por alguns episódios de hemóvitro ligeiro, 12 afliberceptos no direito, 15 no esquerdo, 2 ranibizumab nos 2 olhos, facoemulsificação por catarata subcapsular posterior nos 2 olhos, uma triacinolona no esquerdo e uma dexametasona no esquerdo, um Ozurdex. Mostro-vos apenas as imagens dos 6 últimos meses. Olho direito. Temos conseguido manter, desde que faço injeções de 8 em 8 semanas de aflibercept, tem conseguido manter, senão o que acontece é quando ele passa um pouco mais das 8 semanas, acontece novamente o edema que vem em cima. Portanto, ele mantém mantido umas visões de 5 décimos neste regime terapêutico. O olho esquerdo é quase igual ao litro. A imagem do meio tem cerca de um mês pós-triancinolona. Fiz do Ozurdex porque, apesar de já saber que não ia ter uma resposta brilhante, realmente sentimos impelidos a tentar fazer qualquer coisa, o doente pede-nos e nós também, custa-nos um bocado, é um doente de 54 anos, tem 3 décimos de visão, não me perguntei muito bem como, mas a verdade é que os tem. E a minha pergunta é, o que é que fazemos agora? Porque tenho um doente de 54 anos, uma pessoa jovem, não é? E que custa um bocado para os tratamentos, temos este aspecto no OCT, a minha pergunta aos restantes era o que é que fariam? Ok. Ajudem. Eu tinha uma pergunta primeiro, é se o protocolo São João obriga a fazer laser a surdos antes de passar a... antes de fazer o switch. Obriga também? Não obriga, aliás. Não obriga. Foi uma péssima ideia da minha parte desistir logo. E sobre este caso perguntava se tens, por exemplo, um OCTA só para ver como é que está. Nós ainda não temos porque dá ali a impressão que as camadas externas também estão um bocadinho afetadas, têm um drill muito grande. Exatamente. Mas aqui a minha pergunta era, alguém faria outra coisa? O dedo já perguntou, ia operar, e cirurgia, não tem alterações da interface, tem um cisto grande, confluente, tem uma atrofia da retina externa, tem drills extensos. Paramos, continuamos? É assim, na minha opinião, humilde, parar é muito difícil. Ou seja, quem está em frente ao doente, olhar para ele com 54 anos, dizer, olha, não há nada a fazer, claro. Temos muita pena, vá-se embora. É impossível. Claro. Mesmo que nós intimamente até achemos que não há muita coisa a fazer. E daí aparecerem cirurgias, por exemplo, desesperadas, que é a cistectomia. Abrir uma paredezinha no quisto e drenar. Isto vale o que vale. Agora, em termos funcionais, não acredito que este olho tenha qualquer hipótese, quer nas internas, quer nas externas, porque a interna também deve ter alteração. Mas há uma coisa que se chama também não piorar, não é? E eu lembro que o Bressler, do protocolo dele, que é muito contestado, e que agora o protocolo o vem reforçar, não é? Portanto, só ao fim de 6 injeções não estão lá os quistos e a visão está estável, etc., não melhora mais, trata só se piorar, mais ou menos assim. E, portanto, isto exige alguma... Não é para abandonar, não é? Mas depois destas tentativas todas, não sei. Alguém... E fazias cirurgia? Estás à procura? Não, eu só estou a dizer que o desespero é tal que eu percebo que apareceu aí uma cistectomia. Eu fico de boca aberta. Como é que se abre um quisto destes? Eu acho... Anatomicamente ficar bonito, provavelmente, não sei. Por isso é que eu estou a dizer, existem atos desesperados que eu acho que não se devem fazer e daí o bom senso tem que imperar. Mas não se pode abandonar este doente. Mas, eu ia perguntar só à Susana qual é a frequência em que o doente está a fazer os anti-VEGFs. Está a fazer... Mensalmente? Está a fazer o aflibercept cada 8 semanas no direito. O esquerdo parei, desde que pus o Ozurdex, o esquerdo parei os antiangiogénicos. Ele não tem qualquer resposta, nem ao Avastin, nem ao aflibercept. E já de modo bastante continuado, porque por vezes há uma resolução bastante mais tardia. De qualquer das formas, com estes cistos, as células molas estão destruídas, está tudo
bastante isquémica. A visão, por acaso, não fiquei com o registro da visão, mas é baixa, não é? Tem 3 décimos, mantém-se com 3 décimos. Ele no início tinha 5 décimos, este era o melhor olho dele, e neste momento tem 3 décimos, e não sei como ele tem mantido estes 3 décimos, até me custa. Nós medimos em TDRS, portanto a conversão das letras é 3 décimos, até me custa perceber como é que ele tem 3 décimos, e o outro olho só tem 4 ou 5, acho eu. O controle metabólico, como é que está agora, neste momento? Agora bastante bem, porque ele começou a perceber, dá a volta dos 7 pontos tal. Sabemos que uma diminuição ou uma melhoria do controle metabólico, sobretudo se for rápida e depois de um período muito grande de descontrole, pode até agravar a situação, quer do ponto de vista cardiovascular e aqui também. Há um aspecto que eu era capaz de fazer 2 coisas. Punham a caminhar, a fazer exercício, a ir ao ginásio, todos os dias. Mas isso é muito importante. Ele está a fazer musculação. Primeira coisa, sim. Segunda questão. Em ato de desespero... Pois isso não perguntei. Em ato de desespero, eu fazia-lhe uma vitrectomia, eu melhoraria-lhe a oxigenação de toda aquela retina, só pelo facto de retirar o vítreo. Enfim, também não temos muito mais a oferecer. Eu confesso que ele tem 3 décimos de visão. Sim. Fazer-lhe um buraco macular. Sim. Tens uma discreta fibroglose, aliás, consegue-se ver na imagem infrared, no feixe papilomacular, mas não tens propriamente uma ação tracional. Então, Miguel, tu acreditas que se fizesse uma vitrectomia que vais melhorar? Vocês estão à espera de melhorar a visão ou a fotografia? E a retina externa, e a limitante... Pelar não pelava por enquanto, pelo menos numa primeira fase. Eu olho para ali e não vejo limitante nem elipsóide, por isso é que me custa muito propor seja o que for. Sara, quer comentar? Agora já estou... Agora é mesmo a sério. Sim, agora é a sério. Bem, há alturas em que a doença ganha e também temos que considerar isso. Outras situações nestes doentes refratários é o tipo de medicação para a própria diabetes que estão a fazer, que pode contribuir para o edema, ou até o estado do rim. Às vezes estes doentes entrando em diálise, pelo menos às vezes vejo que melhoram. Era só o meu comentário. Esses são aspectos importantes. Infelizmente para mim... Alguém promove, por exemplo, que o fenofibrato, nestes casos, aí que é estas placas, a utilização do fenofibrato? Está descrito que tem interesse, não é? Nos casos com a maior parte deles também tem hipercolesterolemia, etc. E até que ponto pedir ao colega que associe. Isso é importante. Muito bem. Ajuda um internista ou um endocrinologista do que o oftalmologista. Se pudesse só terminar, não sei se há mais alguma questão ou se passamos para não ultrapassar o tempo. Tenho os 2 slides finais, só para... Pronto, então só para resumir, lembrar sempre que no edema macular crónico os mecanismos fisiopatológicos são completamente diferentes, já passamos há muito a parte da hiperpermeabilidade, por isso é que é importante pensar em toda aquela cascata inflamatória. Não há estudos randomizados, prospectivos, que nos ensinem ou que nesta fase nos digam o que é que devemos fazer nestes casos, mas felizmente foi recentemente publicado agora em fevereiro pelo DRCR Network, na JAMA, uma coisa que me sossegou imenso, e afinal isto não é assim um filme tão feio quanto isso, porque mostrou que no protocolo T, uma subanálise do protocolo T, ao final de 6 semanas, daqueles doentes que apresentavam edema macular diabético, portanto, ou seja, 2/3 dos doentes que foram avaliados às 6 semanas apresentavam edema macular diabético, no caso do bevacizumab, enquanto que só 1/3 dos doentes com aflibercept ou 40% dos doentes com ranibizumab o apresentavam. E, curiosamente, desses doentes, aqueles que apresentavam edema crónico ao final de 2 anos, teria uma porcentagem de 68% no bevacizumab, 44% no aflibercept e 54% no ranibizumab. E quando avaliamos aqueles doentes que perderam mais que 10 letras ao final de 10 anos, ou seja, estes doentes que andaram neste protocolo T, são cerca de 3% dos doentes que perderam mais que 10 letras no final. Portanto, parece que não é assim tão mal ter o edema macular crónico. E aqueles que ganharam mais que 10 letras, não houve diferença estatisticamente significativa entre os doentes que tinham edema macular crónico e os doentes que não tinham edema macular crónico. Portanto, por isso é que hoje em dia, se calhar, como estava a dizer muito bem o professor Rufino, começa um bocadinho a ter alguma tolerância, não é? Em vez de ter tolerância zero, muitas vezes como temos na DBI, ter alguma tolerância à presença destes cistos. Eles vão existir, temos de aprender a conviver com eles, custa-nos a nós. Se calhar, se não fizermos cara tão feia quando virmos cistos no CT, o doente vai perceber que se calhar não está assim tão mal quanto isso. Não é? A visão está estável, a verdade é que já passaram, desde 2010, 8 anos, o doente mantém 3 décimos de visão, portanto, se calhar é melhor vigiarmos e aceitarmos que é aquilo, que era o que fazíamos antes de termos OCTs, não é? Os doentes tinham edema macular, às vezes nem via os cistos e andávamos felizes da vida e o doente também, porque estava bem tratado. Muito bem. E só já agora,
força. Desculpa que eu Não, ainda tinha, não, não quero roubar muito mais tempo. Esta questão que falamos há bocadinho é importante, quando tivermos um edema não responde, tentamos tudo e mais alguma coisa, procurar ver o controle metabólico do doente, pedir ajuda, entre aspas, a um médico, não é? Não ao médico, ao cirúrgico, avaliar a não perfusão da retina periférica. Eu aqui concordo que às vezes é preciso fazer uma angiografia wide angle e procurar zonas que estão com isquemia e a libertar fatores pró-angiogénicos e tentar bloqueá-los. Lembrar sempre dos corticoides, sobretudo dos dispositivos de longa duração, que ajudam não só a estabilizar a barreira beta-retiniana, mas a diminuir todas as citoquinas inflamatórias, sobretudo nos doentes vitrectomizados. Não se esqueçam de usar, por causa do clearance muito rápido das medicações nos vitrectomizados, atenção às pressões oculares e ao desenvolvimento de catarata. Lembrar, como dizia muito bem há bocadinho, penso que foi ali o João, que, porque não combinar, não é? Não tem de ser preto nem tem de ser branco, pode ser cinzento, e juntarmos cada vez mais, fazemos um corticoide de longa duração e vamos juntando antiangiogénicos, se for o caso. Se bem que o protocolo do Ozurdex mais ranibizumab não mostrou assim grandes melhorias, pelo menos ao final de 24 semanas, ao final de 6 meses. Pensar no tratamento cirúrgico, sobretudo quando houver uma tração evidente, e aqueles doentes que achamos mesmo que têm um bom prognóstico após cirurgia, não é? E pensar no laser como tratamento coadjuvante, laser macular, sobretudo aquelas formas que o Dr. Henrique gosta muito, não é? As formas macula sparing, e pensar em tratamentos individualizados, cada vez mais, porque neste momento não temos guidelines que sirvam para todos, portanto vamos ter que basear na nossa experiência e naquilo que sabemos da literatura. E parece que, se calhar, os esteroides não são para esquecer como tratamento de primeira linha nos edemas maculares diabéticos. Ok, muito bem. Boa.